Verei a semente assim na primavera, em que dias com lágrimas de choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como que ceifa terão recompensa nas mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo seus frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto com sol, com chuva e com paciência a semente plantou. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto quanto que ceifa terão recompensa nas mãos do Senhor. Amados irmãos e mães, hoje Jesus contou 3 parábolas no Evangelho, porém ele só explicou uma, então vou seguir o seu exemplo. Iremos falar aqui hoje da parábola do joio e do trigo. Eu já disse que uma parábola é uma história fictícia ou tirada da vida real, contada pelo Senhor para nos fazer pensar, para nos ajudar a refletir. Então a parábola é contada para instigar a nossa imaginação. Todavia, essa parábola, a parábola de hoje, mais de sugerir sobre o que devemos refletir, ela fala de algo sobre o qual sempre pensamos. Ou seja, ela não é dada tanto para nos motivar a pensar, mas ela aborda algo sobre o qual nós já nos deparamos, já refletimos, quando nós olhamos a igreja e sua história. A parábola está falando de algo da vida, da história da igreja, ou seja, do escândalo que por vezes nós vemos na igreja e na sua história. Quem de nós já não se perguntou: Senhor, como é possível que na tua igreja exista o mal? Que na história da igreja nós nos deparemos com situações difíceis. De fato, esse escândalo aparece na pergunta que surge na parábola. Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? Essa é a grande pergunta. Veja, se a igreja é o campo do Senhor, é a seara do Senhor, e se o Senhor semeou boa semente, como é possível que na história da igreja encontremos o mal ou coisas negativas? Porque quando a gente olha para a igreja e sua história, por vezes nós nos escandalizamos com a existência do mal.
no seu meio. O que eu estou dizendo é uma coisa que todo mundo sabe. No currículo vitae da igreja, não tem apenas a história do martírio do Pedro, tem também a história da traição de Judas. Na história da igreja existem páginas gloriosas, mas também existem páginas vergonhosas. E a pergunta é: como é possível? Se a semente que o Senhor semeou foi uma boa semente, como é possível? Talvez nós pudéssemos perguntar sobre nós mesmos. Eu sou de igreja, eu fui batizado, eu fui crismado, eu sou de caminhada, eu sou de oração, de texto, de escuta da palavra. E como é que na minha vida existem tantas coisas que não pertencem a Deus? Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? O que eu estou dizendo é que o meu entendimento é que essa parábola fala da igreja. Embora alguns comentaristas digam que é do mundo, não penso que nós deveríamos nos escandalizar com o mal no mundo. O escândalo é no campo do Senhor. E aí nós pensamos: por que existe esse mal em nós? A gente poderia pensar isso também na nossa própria vida como igreja, porque nós somos igreja. Amados irmãos e irmãs, a resposta que Jesus nos dá, ou que a parábola nos dá, é essa: enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Vamos ser sinceros. Em nós, na igreja e em sua história, no passado e no presente, tantas filosofias que pouco têm a ver com o Evangelho. Em nossos dias, muitas vezes a Freud demais, a Marx demais, a Aristóteles demais, e pouco Evangelho. Em João 13:2 diz assim: tendo o diabo posto no coração de Judas o desejo de trair Jesus. Irmãos, pensemos. Nós devemos imaginar e refletir: quem é que está semeando no nosso coração? Quem é o agricultor do seu coração? É Jesus, o Evangelho? Ou muitas vezes nós permitimos que o diabo semeie suas ideias e suas ideologias dentro de nós? Aqui o texto diz que o diabo veio quando se estava dormindo. Mas muitas vezes, amados, o inimigo semeia e entra em nossa vida, não é pela porta dos fundos, é pela porta principal. Nós abrimos um espaço para o mal. Amados irmãos e irmãs, Jesus explica que a origem do mal da igreja vem do diabo que mente, que vem colocar suas sementes na seara do Senhor. Essa é a grande verdade. Então, a primeira pergunta já está respondida. Agora, não basta saber explicar alguma coisa, é preciso saber o que fazer diante dela. O que fazer diante da constatação do mal em nosso meio. De fato, aparece uma segunda pergunta. Aqueles trabalhadores dizem ao Senhor: queres que vamos arrancar o joio? O que devemos fazer diante do mal na igreja e no mundo?
Deixa eu dizer para vocês, porque a resposta de Jesus é surpreendente. A resposta do Senhor é surpreendente, porque tanto as pessoas de igreja como o mundo têm o sonho de uma sociedade ideal, de uma igreja ideal, de uma seara sem joio. Eis o que é surpreendente, é quando ouvimos Jesus e nós descobrimos que Jesus não é adepto das utopias, não é adepto de ideias de sociedade ideais. Ele não é um idealista. O que é que Jesus diz? Surpreendentemente, o Senhor diz: não arranquem o joio, não tirem o mal. Amados irmãos e irmãs, por quê? E o Senhor também explica o porquê não devemos advogar essa tal sociedade perfeita. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos da história da humanidade, onde as ideologias, as utopias fracassaram, mas vamos dar uma tirada não do mundo secular, mas de uma experiência religiosa. No dia 18 de novembro de 1978, alguns de vocês não eram nascidos, aconteceu uma coisa tremenda na América do Sul, na Guiana Inglesa, se não me falha a memória. Um pastor criou ali uma comunidade ideal, uma sociedade ideal, sem racismo. Viu nos Estados Unidos, é uma sociedade que, diferente daquela lá dos Estados Unidos, não tinha nenhum tipo de racismo, de igualdade, todos eram iguais, uma espécie de utopia socialista. Qual foi a consequência? Naquele ano ocorreu o maior suicídio coletivo da história. 918 pessoas morreram. Jim Jones. Alguns já devem ter ouvido falar ou não? Amados irmãos e irmãs, o que eu estou dizendo é que Jesus não diz para tirar o mal do nosso meio. E a pergunta é: por que renunciar a esse desejo de separar o joio do trigo? Por uma razão simples, amados irmãos. O que é o joio? O joio é uma espécie de erva daninha que tem aspecto de trigo, tem cor de trigo, tem formato de trigo. A única diferença é que não tem trigo. Por que não separar, irmãos? Por uma razão simples. Porque tem joio que parece com trigo e tem trigo que parece com joio. E pode acontecer que, querendo fazer um grande bem, acabamos por perpetrar um grande mal. Deixa eu dizer para vocês, há tantas pessoas que nós pensamos que são boas e são ruins, e há tantos que pensamos que são ruins e são bons. Não é só o joio que parece com o trigo, às vezes também o trigo se parece com o joio. Mas por que não separar? Jesus provavelmente tinha 3 motivações. Primeiro, irmãos, porque, e eu vou dar aqui 3 razões, porque Jesus tem a ideia de que os maus, os bons se fortalecem com os maus. Em que sentido? Uma criança, quando ela começa a ter contato com os vírus, com suas bactérias, o seu sistema imunológico é ativado. Como é que eu vou saber se você é virtuoso, que você é generoso, se você nunca se deparou com um mesquinho na sua vida? Ser bom com quem é bom não é tão difícil.
O difícil é ser bom com os que são maus. Então, por que não separar? Porque diante do joio o trigo se fortalece. Mas existe uma razão ainda superior a essa. Por quê? E eu queria dizer por uma razão simples. Porque se formos separar o joio do trigo, pode acontecer. E essa é uma das razões mais importantes. E essa é uma das motivações. Que aquele trigo, que aquele joio se transforme em trigo. Essa é uma verdade também, amados irmãos e irmãs. Saulo se transformou em Paulo. Francisco, pecador, se transformou em São Francisco. Agostinho, mundano, se transformou em Santo Agostinho. Por que não separar? Porque Deus tem paciência e Ele espera que o joio se transforme em trigo. Não tenhamos pressa, o Senhor não tem pressa, o Senhor tem esperança. Por que que Jesus manteve Judas no seu grupo? Ele tinha esperança de que o joio que era Judas se transformasse no trigo que foi Pedro. E sabe por que não separar o joio do trigo? Porque o contrário também é verdadeiro. Há muito trigo que se transforma em joio. Quando as pessoas de igreja, de caminhada, de oração, de vida de fé, que mudaram, que se desviaram, o Senhor tem esperança, amados irmãos e irmãs, e o julgamento pertence a Ele. Ele é quem irá separar o joio do trigo. E eu queria encerrar aqui dizendo uma coisa simples: lutemos, trabalhemos, para que naquele dia o Senhor olhe para nós e diga: é trigo, é trigo, é trigo. E o Senhor nos recolha no seu celeiro. Que o Senhor nos ajude, amados. Esse é o tempo da luta, da batalha. Talvez você ainda não seja joio, você não seja trigo. Peça ao Senhor misericórdia. Se você já vê e percebe que é joio, peça ao Senhor paciência. Mas lutemos, para que naquele dia o Senhor nos recolha no seu celeiro. A semente assim na primavera, guerreiras com lágrimas de choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após as vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto quanto que ceifa terão recompensas nas mãos do Senhor.